Agora, tudo que a gente falou aqui faz parte do passado. Em 2026, não vai mais acontecer. Tenho fé que não vai acontecer. Eu acho que é importante também a gente trazer uma visão de futuro, de tendência. E eu queria explorar aqui um pouco com vocês, agora que a gente já trouxe os 5 erros que mais aconteceram em 2025, o que a gente pode esperar de 2026? E aí tem alguns assuntos que estão muito quentes, e eu queria trazer isso aqui para um debate. Eu acho que um que nasceu ali no finalzinho de 2025 e que muito licitante está curioso, eu vejo muita gente perguntando, é o tal do 6x, que é o novo marketplace da administração pública, federal, né, nesse caso, e que está trazendo rumores de que vai matar o pregão. Eu queria que vocês trouxessem uma visão do que vocês entendem do 6x. Há essa preocupação mesmo em matar o pregão? É uma realidade distante? É uma realidade próxima? Como que vocês enxergam isso e como que isso pode ter impacto em 2026? Bom, vamos lá, né? O Six apareceu do nada, né? Você sabe que eu falo 6x porque o pessoal do governo federal fala assim. Sério? Eu vejo que todo mundo fala 6, mas 6x. Inclusive a gente teve uma reunião esses dias com eles falam 6x. Eu falei, então não tô tão errado assim. 6x. Estranho, né? Porque pegou 6, né? Exatamente. 6x. Você vê no Instagram, todo mundo fala 6. 6x. Né? Interessante. Bom, o 6x, né, ele chega como um projeto de lei de iniciativa parlamentar, né, sendo introduzido dentro da 14133. Então, como uma nova hipótese de credenciamento. O que acontece? Quando a gente fala em credenciamento, né, a 14133 ela coloca lá, tinha colocado 3 hipóteses, e quando a gente fala em credenciamento, a gente pensa na contratação de todos aqueles que acudiram ali o chamamento da administração, porque quando você fala em credenciamento, é para situações quando a administração pública ou o terceiro, ou que você quer colocar à disposição. Vamos lá, vamos falar das hipóteses. A administração pública ela tem uma demanda tão significativa que para ela interessa contratar todos aqueles que acudiram ao chamamento, né, que é a hipótese clássica. Depois eu tenho aquela hipótese que eu vou credenciar todos que também acudiram ao chamamento, mas a escolha e o pagamento pode ser de terceiro, e a gente tem a questão dos mercados fluidos. Aí do nada vem mercados fluidos, né, eu estabeleço a especificação de um objeto, faço como se fosse uma pré-qualificação daquele objeto, e aí, no momento oportuno, eu faço a contratação daquele objeto e eu pago o valor, não da minha pesquisa de mercado, mas o valor da ocasião que efetivamente eu contratar o mesmo. Tendo essas são as 3 hipóteses, aí do nada vem o 6x como uma hipótese de criação de uma plataforma de compras expressas. A lei, ela insere, inciso 4º lá no 79, e fixa alguns elementos que serão objetos de regulamentação. Então, por exemplo, quais são esses elementos, né? Porque a gente está falando de compras expressas, então se a gente está falando de compra expressa, não é para qualquer objeto. Então, e não é para qualquer pessoa. Então, o regulamento ele vai tratar das condições de admissão e permanência desses credenciados, a regra de inclusão dos bens e serviços, além dos critérios de precificação, prazos, métodos, entrega e critério de recebimento, e as regras de instrução processual. Então, sobre o 6x, o que a gente pode falar? Tem a previsão legal, só que essa modelagem ela vai ter que ser planejada, porque ela vai ter que ser introduzida dentro da plataforma do PNCP. E quem trabalha com tecnologia sabe que tem um plano diretor de tecnologia.
haja um planejamento de evolução das ferramentas existentes. E aí, do nada, vem essa nova modalidade de credenciamento que ela vai ter que se encaixar dentro do sistema estruturante do compras.gov. E aí a pergunta que eu falo é o seguinte, pô, eu vou ter que desenhar, porque saiu da cabeça de um deputado. Agora, isso aqui vai ter que ser modelado dentro, introduzido dentro do sistema do compras.gov. Será que isso vai ser disponibilizado rapidamente? Ou será que isso vai ser possível? Então, a grande questão é que fica. Agora, como morte do pregão, eu acho que não, porque são objetos particulares, são objetos que vão ser introduzidos dentro de um catálogo específico. Porque hoje, o pregão ele passa a ser a nova concorrência, né, que é a modalidade universal. Inclusive, obra está sendo contratado por pregão. Então, não é sentido falar que um procedimento auxiliar que vem para contratar determinados objetos de compras rápidas, com especificações claras, vai matar a modalidade universal de licitação, né? Como no passado era a concorrência. Eu acho que é só mesmo especulação, né? Quando você fala a morte do pregão, vende bem, né? Dá clique, né? Uhum. E, você sabe que eu não sou tão otimista, mas eu acho que realmente é uma tendência. Porque quando a gente olha, inclusive, para o mercado internacional, Sim. Você pega o próprio Estados Unidos, tem ali o marketplace dele funciona muito bem, obviamente. Outra cultura, Sim. outras regras. Mas eu acho que não é na velocidade que todo mundo espera. E eu costumo fazer muito essa comparação com o pregão. E no passado eu tive muitas discussões, a Aureni lembra disso, com relação a pregão e concorrência, que eu entrava em vários debates falando que eu não via diferença nenhuma entre a concorrência e o pregão. E hoje a gente vê um fato concreto que realmente não tem diferença, porque assumiram na nova lei de licitação, praticamente a gente não vê mais concorrência. É tudo pregão, tudo pregão. O que mudava ali era só o nome, na minha concepção, e algumas particularidades. Agora, o ritual é praticamente o mesmo. É o mesmo. Só que o pregão, ele nasceu em 2002. E ele efetivamente se tornou a principal modalidade ano passado. Pelos números que a gente acompanha aqui do Conlistação, né, das modalidades que foram mais licitadas. Ou seja, quantos anos demoraram para que o pregão se tornasse a modalidade mais licitada no Brasil? Muito em função de uma imposição da 14133 que trouxe a obrigatoriedade da licitação ser eletrônica e trazendo o pregão ali como a principal modalidade. Porque senão, talvez, até hoje, Sim. ainda não seria a modalidade mais licitada no Brasil. E aí, Anilo, a percepção que eu tenho é que realmente é uma tendência, realmente é algo que pode substituir o pregão, no meu ponto de vista, não agora, mas com os aperfeiçoamentos, com a regulamentação, pode sim vir a modificar a forma que é isso, mas eu entendo que há que ter uma reestruturação jurídica e, como você bem disse, até mesmo uma implementação tecnológica para que isso funcione bem, mas não a curto prazo. Não acho que em 2026 seja algo que vá trazer um impacto tão grande para os licitantes. Óbvio, é preciso acompanhar, é preciso estar antenado? Porque pode ser que já comecem a surgir oportunidades e se você estiver antenado, você vai surfar uma onda aí, porque muitas vezes as pessoas não estão olhando para o novo, né? Estão só fazendo como sempre foi feito. Agora, quando? Será que daqui 20 anos, como se foi o pregão também? Será que... Para determinados objetos, acho que vai fazer sentido, né? Grandes fornecimentos e tal. Mas declarar a morte do pregão... Então eu vou listar obra dentro do SIX. Para matar o pregão, eu tenho que jogar todas as obras de serviço de engenharia dentro dessa plataforma. Não, eu não acho que vai matar, mas acontecer como suprimiu hoje a concorrência aqui. Sim. Tem concorrência, mas num número muito menor do que se tinha antigamente. Para produtos corriqueiros, que vai a grande parcela aí das estações que acontecem, eu acho que ele substitui com facilidade, é mais eficiente e traria aí um ganho. Tem que ficar atento, né? Sim, sem dúvida.
Porque a gente já vem observando algumas iniciativas dentro do governo federal, né? Você tem a plataforma Contrata Mais Brasil, que meio que é um embrião desse marketplace, né? Agora, o que a gente tem que observar é se o que vem do legislativo vai ser possível ser operacionalizado dentro da atual estrutura, porque você tem uns sistemas estruturantes, né? Uhum. Por exemplo, às vezes você entra lá no portal do Comprasnet, a depender do que você clica, você volta para aquela interface lá da década de 90. Por quê? Porque eu tenho uma capa nova, mas o sistema estruturante, que é onde foi estruturado, por exemplo, alguns sistemas lá, o Catmat, ele é antigo ainda. Uhum. Aí você tem o plano diretor de informática do governo federal que vem, né, com muito esforço reestruturando, reescrevendo todos esses sistemas. Aí do nada vem uma solução legislativa que ela é louvável, Uhum. tem que trazer esse elemento de velocidade, mas a grande questão é colocar em pé, né? E aí outra analogia que eu sempre faço e que vale a pena também a gente se questionar aqui, que é a própria lei 14.133, ela teve uma imposição para que fosse aplicada, ela trouxe um período de vacância ali de 2 anos, que depois foi prorrogado, ou seja, uma legislação que foi praticamente imposta para a administração pública, você tem que fazer desse jeito aqui, não foi feito. Se não tiver algo muito parecido com o 6X, eu acho difícil também de ter uma mudança rápida. E sim. Não tá me parecendo que vai ser isso, porque a gente sabe que mudar as coisas como elas são na administração pública não é fácil. Não é fácil. Não, isso é verdade. A gente vê problemas práticos hoje ainda para a aplicação da 14.133, quem dirá uma modernidade como essa, né? Então, a visão que eu tenho hoje é que sim, é algo tecnológico que vai trazer vantagens, é algo revolucionário que eu acho que já está velho, inclusive, né? Porque a gente já está habituado a comprar pelo marketplace, era natural que o governo já também estivesse comprando pelo marketplace, mas o Estado não vai na mesma velocidade do que o particular. E tem essas questões burocráticas, esses entraves administrativos que faz com que eu não tenha uma visão tão otimista para o curto prazo. Pedro, a lei ela já te dá os mecanismos. Porque hoje a pré-qualificação não é mais a pré-qualificação do passado, onde eu pré-qualificava só a empresa. Eu pré-qualifico a pessoa e pré-qualifico o produto. Uhum. Eu pré-qualifico você está lá na lojinha e eu pré-qualifico todos os seus produtos. No dia que eu precisar, que eu tiver a grana para comprar aquilo, eu rodo lá, tô precisando de papel, uma resma de papel. Pô, eu tenho esse produto chameguinho aqui, pré-qualificado, e eu tenho 5 interessados certificados, pronto. Quem tiver o menor preço naquele dia, aquelas pessoas que estiverem pré-qualificados, eu já aperto o botãozinho ali e já compro. Então, a própria lei ela já te dá mecanismos para você efetivamente colocar em pé o marketplace. Uhum. Ou seja, então a gente pode criar uma expectativa de que ainda em 2026 tenha essa plataforma efetivamente funcionando, mas nós não acreditamos aqui que numa escala tão grande. Não, e o curioso é o seguinte, o marketplace, né? A gente tem aí as plataformas privadas e tem algumas plataformas que já está rodando, né? Por exemplo, a Licitar Digital, patrocinador nosso do Com Licitantes, Jaboatão dos Guararapes, eles já estão rodando o seu marketplace lá dentro. Semana passada saiu um decreto, Estado do Pernambuco, já disciplinando o marketplace. Então, ninguém está esperando a plataforma do Compras.gov oferecer a sua solução por meio dos portais privados. A gente já está observando o marketplace rodar. Ou seja, é um movimento que começa a nascer agora em 2026 e que sim, o licitante tem que olhar isso como uma tendência, não uma mudança brusca como geralmente se vende ou como as pessoas enxergam, né? Porque tem essa percepção, nós que já atuamos aí há mais de 20 anos no mercado, de que
tem que ter maturidade, tanto jurídica quanto operacional e principalmente tecnológica, mas que tem que estar no radar do licitante 2026. Não tenha dúvida. E quando a gente fala em estar no radar, a questão do marketplace ele já identificar essas plataformas privadas que já disponibiliza essa ferramenta e buscar literatura para compreender qual que é a regra do jogo. Então, por exemplo, a gente tem a tese do doutorado do Rony Charles, que ele fala sobre marketplace. Tem um livro da professora Tati Camarão e professora Cristiane Stropa, também falando sobre o marketplace, né, que está dentro do contexto do credenciamento. Né? Agora, no próximo semestre, eu vou lançar um livro sobre credenciamento. Então, tem que estar estudando, porque na hora que a oportunidade de chegar, você já fez uma leitura e você compreendeu qual que é o escopo e os limites do credenciamento. Né? Todo mundo fala que o credenciamento é o futuro. Eu entendo que é. Inclusive, o Regulamento Federal permite, no meu entender, até a contratação de obra por credenciamento. Então, é isso que você falou. As contratações públicas, elas estão passando por uma revolução. De repente, o 6X é o bode fedorento que foi colocado dentro da sala, entendeu? Que você tem que, né, tem acreditado, né? Você tem que tirar o bode fedorento. É a forma de você continuar o avanço aí da modernização das contratações públicas. E uma visão também que eu tenho muito clara é que quando a gente participa desse processo de transformação, a gente cria casca, né? A gente cria uma bagagem que vai te colocar em privilégio lá na frente. Sim, os analistas aí, quem está assistindo, todo mundo. A mesma coisa quando eu olho hoje um pregão e a gente vê tudo que foi acontecendo de 2002 até então, a capacidade que a gente tem hoje de entender até a questão sistêmica, como que ele funciona, onde que está a falha, onde que tem um gargalo, onde eu tenho que me antecipar. Tudo isso é possível porque a gente foi criando esse repertório, acompanhando ali em cima, experimentando, vivenciando. E eu acho que o licitante ele tem que começar a olhar também por essa perspectiva, né? Por mais que não seja ali algo imediato, deixa eu experimentar aqui um marketplace, deixa eu ver como que é a metodologia, o funcionamento, porque fatalmente ele vai criando casca para uma transformação que vai chegar, não sei quando, mas vai chegar. Mais uma vez a questão preventiva, né, Pedro? Mais uma vez a questão preventiva. Você não é surpreendido quando acontecer, não é algo que você precisa correr agora, nem se desesperar, porque vai realmente mudar as compras públicas, mas é algo que a gente percebe que vai tomando forma. A gente vê hoje a utilização da IA pelo órgão público, por empresas. 6X ele é, de fato, uma ferramenta que ela surge com o propósito de desburocratizar o sistema, trazer transparência nas compras públicas. Então, eu entendo que será muito bom utilizar o 6X, mas depende de regulamentação. Enquanto isso não surge, vai acompanhando as tendências, vai acompanhando como está se comportando o mercado, quem já está utilizando, que plataforma já desenvolveu o sistema, então já vai testando. É melhor sempre o ato preventivo. A sorte acompanha os preparados, né? E tem uma questão curiosa, por exemplo, eu estou no meu segmento aqui, até hoje foi só licitação, aí do nada apareceu um edital de credenciamento. E aí? E essas regras do jogo, como que vai funcionar? Então, o licitante, ele tem que estar atento e compreender todas as formas de contratação. Acompanhe essa evolução, né? Vale a pena. Tem.